Alô você! Hashtag sextou de Subaru saindo da oficina. E se sextou, tem rapidinha do animal. Isso aí, galera. Lembrando, vamos se inscrever no canal. Vamos seguir a fanpage. Fanpage tá batendo 700, hein? Muito obrigado. Muito obrigado, galera aí do Facebook. Vamos assinar o podcast também. Vamos ativar a notificação. Vamos curtir. Compartilha aí. Beleza? Quebra esse galho aí pra mim. Me ajuda aí. É de graça, pô. Vou tomar meu suquinho aqui. E hoje, o carro-chefe é Fórmula 1 e o Mundial de Superbike. O trágico final de semana em Portimão. E o quase trágico final de semana no Japão. Mas vamos lá primeiro, vamos falar de Fórmula 1, porque tivemos o bicampeonato do Max Verstappen. Eu ia falar Schumacher, já que é tanta falcatrua que, entendeu? São estranhos. Mas nem todos os títulos do Schumacher foram estranhos, né? Mas o do Max já é o segundo. Até mesmo porque a FIA falou que a Red Bull estourou o teto de gastos, né? E não vai acontecer nada, vai terminar tudo em pizza e vai ser uma bagunça do caramba. Porque o pessoal já tá falando aí das outras equipes que vão furar o teto também, se for assim. Principalmente Ross Brown e Mattia Binotto, os chefes de Mercedes e Ferrari, respectivamente. A corrida debaixo de chuva, como tem sido até a perna da MotoGP também não está tendo uma corrida fora de chuva. É até bom que Miguel Oliveira vai lá, o Falcão vai lá e janta todo mundo. Mas é o seguinte, a corrida foi adiada, né? Porque a primeira volta foi aquele caos. Ao invés, todo mundo querendo largar de pneu verde, porque o pneu azul ele escoa a água, mas ele não dá rendimento. Aí a culpa não é só da Ferrari, mas também é das equipes, porque não querem testar. As equipes também não dão carro para a Ferrari, para a Pirelli testar, né? E fica difícil. Acho que a última vez que a Pirelli tinha um carro para testar foi um carro que ela comprou da Toyota. Isso quando ela entrou. Depois que a Bridgestone e a Michelin vazaram. E com isso, logo na primeira volta, aquela confusão do caramba. O Sainz perdeu o carro e bateu. O Joe rodou. O Tião chegou aí para fora da pista e quase acertou o Alonso. Chegaram a se tocar. O Gasly comprou pronto, trocou o bico. Deram bandeira vermelha. E botaram botaram o trator na pista, né? Os carros, máquina pesada para poder resgatar o carro do Carlos Sainz. Isso 8 anos após a morte de Rullis Bianchi, exatamente após o Rullis Bianchi ter parado debaixo de dessas máquinas pesadas de resgate de carro. Uma coisa que realmente não dá para aceitar. E no Japão, hein? Imagina se fosse no Brasil o que iam ficar falando. Aí teve aquele negócio, mais de 2 horas para esperar a prova começar. Mas a Fórmula 1 tem uma estrutura muito grande, não sei o que, tem que viajar. Se vira, bota a corrida na segunda-feira, ou sei lá, faz alguma coisa. O que não pode é não ter corrida. Igual aquela palhaçada que teve na Bélgica ano passado.
Mas aí, depois de muito tempo, os carros foram para a pista e nós tivemos uma emoçãozinha. Emoçãozinha e mais uma vez, né? Leleque peidando na farofa. Porque se não é a Ferrari que erra, é o piloto que erra. Tá difícil torcer para a Ferrari. Tá difícil. Max Verstappen, que não tinha nada a ver com isso, botou um caminhão de vantagem em cima do Leleque, que não aguentou a pressão também do Checo. Foi punido. E eu anotei algumas coisas aqui. Foi a primeira vitória do Max Verstappen em Suzuka. Ele nunca havia liderado uma volta sequer no local. Sua 12ª vitória em 18 corridas nessa temporada. E agora ele está dentro de um dos recordes de Michael Schumacher em 2004 e Sebastian Vettel em 2013. É sua 32ª vitória e ele empata com o bicampeão mundial Fernando Alonso. Enquanto o seu triunfo pelo título é o primeiro a ser conquistado em Suzuka. O último piloto campeão em Suzuka havia sido Vettel em 2011. E é isso. A corrida foi boa lá atrás. Lá atrás o bicho pegou. Lá atrás o pau comeu de quina. E só mais uma coisinha que eu anotei aqui. Tilápia é o novo queridinho da FIA da Liberty, assim como Prost era nos anos 80 e 90 do século passado, pela FOM e pela FISA. Só que o Prost é infinita mil vezes melhor do que o Tilápia Chorão, né? Tem sempre um esqueminha para poder ganhar. Resultado da prova: Max primeiro, Sérgio Checo Pérez em segundo, Leclerc em terceiro, Ocon em quarto. Ocon fez uma corridaça, segurou o Hamilton. Corridaça do Ocon. Aí vem trio de peso, né? Hamilton, Vettel e Alonso. Cara, a chegada do Vettel em cima do Alonso foi 0.011. Impressionante. Como o Vettel casa bem com essa pista de Suzuka, né? Não? Muito. Cara, o cara lá anda que anda. É a segunda casa dele, ele diz, né? Água de Salsicha, 8º. Lalá, 9º. Lalá, ó, nunca critiquei o Lalá. Vocês aí ficam falando dele, eu nunca critiquei. E o Norris em 10º. Rapaz, e o André Seidel que falou que ele se preocupa com a Mercedes, que ele tá... Aliás, o Seidel não, o Safnauer, né? O da Alpine. Falou que não olha para a McLaren, não. O negócio dele, ele tá preocupado. Ele quer chegar na... A rival dele é a Mercedes, não é a McLaren. Ai. Cada uma. Classificação de pilotos. Max Verstappen, campeão com 363 pontos. Checo Pérez, 253. Leclerc, 252. Agora a Red Bull vai começar a fazer o carro para o Checo andar. Russell, 207. Sainz, 202. Sainz fez a lambança no início da prova, mas tá difícil ser ferrarista, tá difícil ser tifose. Lewis, 180, Lando Norris, 101, Ocon, 78, Fernando Alonso, 65, Valtteri Bottas, 46, Sebastian Vettel, 32,
Se a Alfa Romeo não começar a marcar ponto e a Aston Martin continuar, meu amigo, é capaz do Vettel terminar à frente do Bottas ainda, tá? Daniel Ricciardo 29, Pierre Gasly 23, Magnussen 22, Stroll 13, Schumacher 12, Tamagotchi, que correu em casa, mas se deu mal, 11, Guan Yu Zhou 6, Albon 4, Lalá e De Vries 2. Rapaz, por falar em De Vries, estão dizendo aí que é o último ano que vem. É só para o De Vries se adaptar à Fórmula 1 que 2024 a dupla vai ser holandesa, vai ser Max e De Vries. Aí eu quero ver. Construtores. Red Bull 619. Ninguém pega mais também. Ainda mais que pode gastar acima, que ninguém faz nada. É uma palhaçada. Ferrari 454, Mercedes 387, Alpine 143, McLaren 130, Alfa Romeo 52, Aston Martin 45, essa briga aí é boa. Haas e AlphaTauri 34, Williams 8. Deixa eu ver mais o que. Pietro foi confirmado, Pietro Fittipaldi foi confirmado, vai andar em México e Abu Dhabi, no TL1. Pato anda no México e Palou anda em Abu Dhabi pela McLaren. E o Drogovic também vai fazer o TL1 em Abu Dhabi. Não sei se em México vai fazer, eu não me lembro ao certo agora. E tinha mais um também que vai fazer o TL1 pela Haas. Não sei se é o Porsche. Mas está na fanpage. Eu postei na fanpage. Se você ainda não segue a fanpage, você tem Facebook. E não segue a fanpage, tá de bobeira. Isso aí, tudo tá postado lá. Que nem tudo eu anoto aqui. Continuando ainda falando sobre 4 rodas, antes de falar de motociclismo. NASCAR, tivemos o fim da primeira rodada dos playoffs, né? Melhor de 12, agora vamos para melhor de 8, lá no Oval de Charlotte. Tivemos Conor Daly, tivemos o Rockefeller, tivemos o Daniil Kvyat, que correu tanto na Xfinity quanto na Cup. Tudo bem que eles correram com os carrinhos bem ruinzinhos, mas correram. Tivemos Marco Andretti correu na Xfinity. Só que não teve muita sorte não, Marco Andretti, na Xfinity. E nós tivemos a vitória do Almeidinha, que jantou o fenômeno Ty Gibbs, segunda consecutiva dele. Terceiro lugar foi o Gregson. Esses 3 primeiros aí, Almeidinger, Ty Gibbs e Noah Gragson, vão subir ano que vem para a Cup. É o novo trio de ferro, né? Só que o Almeidinha já é velhinho. O Kvyat terminou em 15º e o Marco Andretti comprou pronto um acidente lá e não completou a prova. Classificados: Almeida e Gregson com 2.134 pontos, Ty Gibbs 2.113, Austin Hill 2.107, Josh Berry 2.091, Sam Mayer 2.076, Ryan Sieg 2.070. Engraçado, acho que eu anotei errado aqui, que eu anotei o Sieg com 2.064 também. Mas a classificação certinha está lá na fanpage.
Hubst e Brandon Jones 2060 e o Jeremy Clements com 2023 estão eliminados. Na Cup, a corrida estava tranquila, até faltar 5 voltas. Faltou 5 voltas, foi o caos. Teve bandeira amarela, teve prorrogação faltando 2 voltas, uma coisa de louco. Teve bandeira vermelha e teve Christopher Bell vencendo com estratégia que nem ele acreditava que ia dar certo. Rapaz, botou o pneu novo, foi pra cima, jantou geral e se classificou. O sino tocou em Charlotte. Com isso, os classificados foram o Chase Elliott com 4.046 pontos, né, classificado para melhor de 8. Logano, 4.026. Ross Chastain, 4.021. Christopher Bell, 4.018. Já na bolha, Blaney e William Byron, né? Ryan Blaney e William Byron com 4.015 pontos. Danny Hamlin, 4.013. Chase Briscoe, 4.009. Eliminados, Larson e... Como eu gostei de ver esse cara eliminado. Soares, aí eu fiquei triste. Foi eliminado também. Teve problema com a direção hidráulica. Toda hora tinha que parar para completar lá o óleo de direção hidráulica que estava vazando. Austin Cindric e Tyler Reddick. E tivemos uma polêmica aí, cara. Um negócio de uma multa. O bicho pegou, maior reclamação. E com relação à segurança dos carros, agora a NASCAR adotou a prática de fazer reuniões mensais com os pilotos para avisar a maior segurança. Eu espero que nessas reuniões seja obrigado a usar balaclava e segunda pele, né? Porque não adianta nada. E foram anunciadas mudanças para o carro do ano que vem. A matéria está na fanpage. Tivemos também a DTM. DTM, a corrida uma pancadaria total. 7 ou 8 pilotos foram impedidos de correr a corrida 2. O David Schumacher fraturou vértebra. Teve motor saindo do carro. Uma loucura. Com isso, a vitória ficou com Lucas Auer, Sheldon Van der Linde segundo, Marco Wittmann foi terceiro. Felipe Fraga foi 13º na primeira corrida. Na segunda corrida, o Fraga estava fazendo o melhor tempo na classificação, mas deu uma panca. Aí como deu a bandeira vermelha, ele já ia perder o tempo mesmo, mas não conseguiram consertar o carro, ele ficou de fora. O Fraga bateu tanto com esse carro esse ano que eu não sei se ele volta no que vem, não. O Wittmann venceu, René Rast foi segundo, Sheldon com terceiro lugar, Sheldon Van der Linde, sul-africano, sagrou campeão. Na DTM Truff, que é a categoria de acesso, o carioca Thiago Vivaco abandonou a primeira corrida após um furo de pneu quando estava em sexto. No domingo ele estava em primeiro, mas se envolveu em um acidente lá, foi tocado por um cara lá, caiu para 16º, terminou em 11º. Com isso ele termina o campeonato em quarto lugar com 134 pontos. Já Rodrigo Almeida, nosso Patrício moçambicano, foi 9º na primeira corrida e 7º na segunda. Com isso, ele termina o campeonato atrás do Fraga, em quinto lugar, com 111 pontos. Atrás do Vivaco, em quinto lugar, com 111 pontos. Na TCR Sul-Americana, Fabrício Pezzini foi 4º colocado na primeira prova, bateu na segunda, mas levou o título, piloto da Lincoln Co. ou Volvo.
Na Indy, Dalton Kellett está fora da Foyt. Agostinho Canapino, parece que é o piloto do segundo carro da Runcos. Ele andou fazendo os treinos aí. Na Fórmula 3, Van Dorn foi anunciado como companheiro de equipe de Jean-Henrique Verne na DS Penske e foi apresentado o layout da pista do EPRI de São Paulo, que vai ter ano que vem. A W Series, como eu já havia falado no vídeo passado, acabou mesmo. Acabou, anunciado sem as últimas 3 provas, e com isso, Jamie Chadwick conquista seu terceiro título na categoria. Campeã em 2019, campeã em 2021 e 2022, porque em 2020 não teve a temporada, senão ela teria sido campeã também. Ela anda muito mais do que os outros e parece que ela vai ter um teste agendado. Foi promessa, né? Vamos ver se vai se concretizar. Um teste pela Indy Lights na equipe Andretti. Tomara que consiga. Dito isto, vamos falar de 4 rodas, de 2 rodas, aliás. Vamos relatar aqui aquele acontecimento triste. Mas antes disso, enquanto eu tomo meu suquinho aqui, se inscreve no canal, segue a fanpage, curte o vídeo, compartilha, assina o podcast. Me dá essa força aí. Pois é. Tivemos então a rodada do Mundial de Superbike em Portimão. Infelizmente nós perdemos o Vitor Stiemann, piloto holandês. O moleque andava muito. Ele era meio afobado. Tanto que ele já, as 2 corridas atrás aí, nas últimas 2 corridas, ele teve que pagar volta longa. Só que o moleque era tão bom que teve uma corrida que ele pagou 2 voltas longas e venceu a prova. Tá? O moleque era bom. E chegou a Portugal com chances ainda matemáticas de ser campeão. Mas infelizmente esse sonho acabou-se na terceira volta, quando ele se envolveu com Pérez Gonzalez. Ele fraturou o pescoço e aí já era. Inclusive a matéria do Fausto Macieira explicando detalhadamente como foi o acidente tá na fanpage. E um fato curioso, cara, é que tudo bem, foram doados os órgãos dele, tudo. Com isso, 5 pessoas se salvaram, né? Voltaram a viver, então, graças aos órgãos doados por ele, mas 2 dias depois, né, que a notícia do falecimento dele foi na terça, e na quinta-feira, a mãe do cara teve um infarto e morreu, cara. Que coisa triste. Que coisa triste. Mas voltando a falar da corrida, a corrida foi reduzida para 8 voltas, o grid foi refeito, o Humberto Maier, o turquinho brasileiro, aí foi largar em 11º, o português Tomás Alonso em 25º, Diniz Borges em 26º e o Enzo Valentim brasileiro em 27º. A nona fila toda falando a língua de Camões. A corrida terminou com a vitória do Giga, De Canceles foi segundo, o turquinho cruzou em 4º, mas com a punição ao Nico Iglesias, ele herdou a 3ª posição porque o Nico Iglesias foi para fora da pista. Nunca critiquei track limits, nunca critiquei. Igual nunca critiquei o Latifi.
Com esse acidente, o Álvaro Dias foi campeão, cruzou em sexto lugar, foi campeão, o acidente fatal de Estima, o Álvaro Dias foi campeão, já com 239 pontos. O Enzo terminou em oitavo, largando de 24º, como eu falei. O Diniz Borges terminou em 19º e o Tomás Alonso em 22º. Na corrida 2, a vitória foi de Mirko Genai, Álvaro Dias foi segundo, campeão já, e Matteo Vanucci foi terceiro. O Enzo chegou a andar em terceiro, mas terminou em sexto. E o Turquinho, na primeira corrida, ele chegou a andar em primeiro. O Diniz Borges foi 17º, o Tomás Alonso e o Turquinho caíram e não terminaram a prova. O Turquinho, inclusive, comentou que ele caiu após tocar na roda traseira do Enzo. O AD78, AD78, Team Brasil, time do Alan Douglas, finaliza a temporada do World Superbike em Portimão, com o Enzo em sexto. Isso aí eu já falei. Tivemos também a R3 Super Finale, a presença do brasileiro Kaká Fumaça, que ele foi nono na primeira corrida e quarto na segunda com a volta mais rápida. Agora ele vai para Jerez correr o Ibero-Americano. Em Jerez também ele vai com mais um argentino e tem mais um brasileiro, mas eu falo isso na semana que vem, quando eu der o resultado de todo mundo, pela D78. E o Eduardo Bor e o Meikon Kawakami vão correr a final do espanhol lá na... É o europeu ou o espanhol de Superbike? Eu anotei aqui. Se eu anotei, eu falo depois. Se eu não anotei, vocês vão na fanpage que tá lá a matéria. A classificação, como a Super Sport 300 corre menos do que a Super Sport e o Mundial de Superbike, o campeonato terminou. Terminou com Álvaro Dias, campeão, 259 pontos. O finado Vitor de Estima, 180, e o Hugo de Canceles, 171 pontos. Turquinho termina o campeonato em 13º com 69. Tom Kawakami, que eu não sei qual campeonato que ele vai correr no que vem. Ele foi 20º com 26 pontos. E o Enzo Valentim, que vai para o lugar do Tom Kawakami ano que vem na D78 Yamaha, foi 25º com 6 pontos. Fabricantes, a campeã foi a Yamaha com 334 pontos, Kawasaki 326, KTM 119. Agora, Super Sport. Tivemos a estreia do brasileiro, primeira vez um brasileiro no grid da Super Sport. Meikon largou em 24º, mas caiu. Stefano Manzi foi o vencedor, primeira vitória da Triumph na categoria. Baldassari foi segundo e Caricazulo foi terceiro. Por incrível que pareça, dessa vez o Agerter não subiu ao pódio. Mas já na corrida 2, o Agerter venceu, foi a 13ª vitória dele no campeonato. De Rosa foi segundo e o turco Kenan Chu finalmente subiu ao pódio em terceiro lugar. O Meikon chegou a andar em 15º, mas teve um problema no câmbio e acabou em 20º. Teria pontuado, cara, se não tivesse problema no câmbio. Que 15º você marca um pontinho. Com isso, o campeonato tem o Agerter com 374 pontos e o Baldassari com 329. Ambos vão subir para o Mundial ano que vem. Eu vou explicar daqui a pouco. Vou só falar primeiro
das corridas do Superbike. Superbike também que teve a corrida do sábado reduzida, motivo de muita reclamação do Bautista, porque ele falou que como tiraram 6 voltas, é aquelas 6 voltas que ele rende mais. Mas o mesmo não pode se dizer do Bassani. O Bassani, exatamente essas 6 voltas que a Ducati dele não anda nada. Ele perde para todo mundo. E o Bassani mais uma vez engoliu o Rinaldi. E deu trabalho para o Bautista. Para o Bautista se livrar do Bassani foi difícil. Com isso, Toprak e o E subiram, né? Mas mesmo assim, o espanhol ainda passou o britânico mais novo condecorado pela coroa inglesa. Com isso, a vitória ficou com Toprak, Bautista segundo, Rey terceiro, Bassani em quarto, Lewis em quinto, Locatelli sexto, Rinaldi sétimo, Vierge oitavo, Bas nono, Lecona décimo, Gerloff décimo primeiro, Filipe Otto 12º, Lucas Maias 13º, Mark Vandermark 14º e Eugênio Laverte fechando os que pontuam em 15º. Nosso querido Leandro Tati Mercado foi apenas o 23º. Na Superpole deu Toprak de novo. Bautista até que tentou, mas não conseguiu. O Rey também, cara, tá difícil pro Rey, já era. Lewis em quarto, Rinaldi em quinto, Bassani em sexto, Locatelli sétimo, Vandermark ganhou 12 posições. Vandermark ganhou 12 posições. Loris Bas foi o oitavo e o Loris Bas foi o nono. O Tati Mercado dessa vez terminou em 21º, ganhou 3 posições. O Gerloff, que teve um acidente feio, chegou a se levar para o centro médico, mas voltou para alinhar na corrida 2. E a Yamaha, hein? Yamaha tem a ciclística boa, mas falta motor, né, cara? Foi nítido ver nessa corrida. Pô, teve uma hora que o Toprak foi jantado. De um lado pelo Rey, do outro pelo Bautista. Coisa de louco. Coisa de louco. E a Kawasaki vai precisar trabalhar bastante ano que vem. Porque com essa moto aí o Rey não consegue o 7º título nunca. A Ducati que conseguiu azeitar a moto, né, cara? A Ducati tem um motor que é um canhão. E ainda arrumou um pouquinho a ciclística. Tanto que consegue gerir um pouco mais de gasto dos pneus. Ou será que é a tocada do Álvaro Bautista que está fazendo essa diferença? Porque a Ducati satélite não anda isso tudo, né? E o Rinaldi só anda bem quando o Bassani cai. Que, como foi o caso dessa segunda, da terceira, da corrida 3, né? Da segunda corrida mesmo, do Mundial de Superbike. O Bautista venceu, meteu 2 segundos na penúltima volta, coisa de louco. Toprak, Rey, Rinaldi, Lewis, Locatelli, Redding, Vierge, Gerloff, Bas, Filipe Otto, Vandermark, Luca Bernardi, Tamborini e Gagne fecharam os que pontuam. Tati Mercado chegou a andar em 18º, 17º, mas terminou apenas em 20º, nosso argentino, que sofre com a... Se a Honda de fábrica já não é boa, imagina a Honda satélite dele. Aí não dá, né? O campeonato tem Álvaro Bautista com 448 pontos, Toprak 392. Tá difícil para tirar do Álvaro Bautista esse título. Rey 366, quase 100 pontos atrás do... 82 pontos atrás do Bautista. Já era. Rinaldi, 232. Locatelli, 196. Esse também não tá andando nada, cara. Tá andando nada. Bassani, 187.
Lecona 163. Para vocês terem ideia, ó, o Bassani, ele tem uma... O Alex Owens também tá muito bem não, hein? Porque o Bassani de satélite, o Lecona de Honda com 163 e o Scott Redding de BMW 156 ali, pertinho dos dois. Eu acho que ano que vem é o último ano desses dois aí, hein? Nas equipes deles. Vierge 115, Gerloff 105, Loris Bass 102, Felipe Otel 75, Lucas Maia 50, Roberto Tamborini 36, Luca Bernardi 35, Eugênio Laverte 27, Michael Vandermark 26. O Vandermark ainda vai passar a galera nessas 3 últimas rodadas. E olha que ele ficou quase metade do campeonato sem correr. Cotanozani 14, Chave Flores 12, Ilha Michalchik 10, Christophe Ponson 9, Rafi Cearim e Leon Hazan 4, Tahan Mackenzie 3, Peter Hickman e Tati Mercado 2 e o Jake Ganha, que fez esse pontinho, tem 1. Agora, falando, né, as rapidinhas da rapidinha para poder encerrar. Nagashima continua no lugar de Taka, né, o Takaki Nakagami na Austrália. É o europeu de Superbike, isso mesmo. Europeu de Superbike, fim de semana. Gustavo Manso, Kaká Fumaça e o argentino Nahuel da Yamaha Lube R3 Cup participam do Ibero-Americano em Jerez, pela FIM Latin América. Meikon Kawakami e Eduardo Bor, do AD78 Team Brasil, estarão em Jerez para a final do Campeonato Espanhol. Então é isso. Schroeter vai trocar a Moto 2 pela MV Augusta ano que vem na Super Sport. Bradley Smith confirmado para correr na Argentina no lugar do Leonardo Tatini, que fraturou o pulso em Portimão. E Baldassari sobe para o Mundial de Superbike pela GMT 94 e vai correr com a R1, a Yamaha R1 de última especificação, ou seja, a mesma moto do Toprak e do Locatelli vai ser a do Baldassari. Vamos ver o que vai acontecer. O campeonato de construtores tem a Ducati com 479 pontos, Yamaha 433, Kawasaki 394, BMW 201 e Honda 194. É isso aí, galera. Final de semana, MotoGP e NASCAR. Vamos torcer pelo Diogo Moreira, vamos torcer pelo Gustavo Manso, pelo Kaká e pelo Nahuel, pelo Meikon e pelo Eduardo Bor. Beleza? Semana que vem eu volto e falo como foi tudo isso aí. Até a próxima.